Vamos inverter um pouco aqui a nossa pauta, jornalista Beto Almeida, porque em meio a essas notícias sobre a pandemia da Covid-19 e também a expectativa em relação a novas medidas econômicas a serem adotadas pelo governo federal, a agenda política de 2022 começa a andar. O senador Tasso Gereissati admitiu pela primeira vez entrar na disputa das prévias do PSDB, que irão indicar o candidato do partido à presidência da República. As informações agora com Carlos Alberto. Reticente até poucos dias sobre a ideia de enfrentar a corrida pelo Palácio do Planalto em 2022, o senador Tasso Gereissati admite pela primeira vez concorrer às prévias do PSDB para a escolha do candidato do partido à presidência da República. Em entrevista nesse domingo ao jornal O Estado de São Paulo, o senador expôs como mais importante nesse cenário o desprendimento e o sentimento de união. Abre aspas, se meu nome servir para unir em algum momento, vamos trabalhar nessa direção. Fecha aspas, declara o tucano. Considerado um político de diálogo com serenidade, maturidade e experiência, Tasso sempre foi citado como uma alternativa de candidatura no ninho tucano. Mas somente após uma entrevista do presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, no último dia 19, o nome do senador cearense ganhou dimensão como o melhor nome de centro para unir diferentes correntes partidárias que querem uma terceira via na disputa presidencial. Estimulado com o movimento que surgiu a partir das declarações de Bruno Araújo, Tasso ampliou as conversas sobre as articulações para a escolha do candidato do PSDB ao Palácio do Planalto e passou a adiar a realização das prévias, que estão marcadas para o mês de outubro. Hoje, o PSDB tem, além de Tasso, outros 2 nomes como pré-candidatos. João Dória, governador de São Paulo, e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Com redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, o estado do Ceará está bem na fita quando se fala sobre prévias, sobre a corrida pré-eleitoral de 2022. O senador Tasso Gereissati, como registrou o Carlos Alberto, entrou para valer como pré-candidato à presidência do PSDB, vai disputar as prévias do partido. Hoje tem outros 2 pré-candidatos, o governador de São Paulo, João Dória, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. E o senador Tasso Gereissati, após receber muitos acenos e ser estimulado não apenas dentro do PSDB, mas por lideranças empresariais e de outros partidos políticos, que o tem como candidato de centro mais equilibrado para concorrer à presidência da República em 2022, o Ceará tem também, jornalista Beto Almeida, como pré-candidato à presidência da República, o pedetista Ciro Gomes. Ao ser questionado nesta entrevista do jornal O Estado de São Paulo, que está comentada no nosso site cearagora.com.br, o senador Tasso Gereissati, quando questionado se o Ciro iria desistir para apoiá-lo, Tasso disse que Ciro Gomes tem o sonho, tem o objetivo de ser presidente da República e, pelo entendimento de Tasso, Ciro vai manter sim a candidatura, a disputa pela presidência da República. Mas no dinamismo da política tudo é possível, jornalista Beto Almeida. Essa entrevista do senador Tasso Gereissati ao jornal Estado de São Paulo, Zeno, é um divisor de águas até então no discurso dele. Ele admitir disputar as prévias no PSDB é algo novo, que dá a entender que o senador pode estar, sim, voltado à possibilidade de disputar essa condição de pré-candidato. E, naturalmente, que pega de surpresa aí muitos tucanos. O senador diz o seguinte, que se for para unir, que ele vai trabalhar nessa direção. Esse foi o recado dado. E olha, ele tem a opinião de que, por exemplo, as prévias dentro do PSDB nem deveria acontecer em outubro, porque ele acha que tem muita coisa para rolar, e tem mesmo. Então ele acha que isso poderia ser estendido até 2022. Seja como for, Luciano, a entrada do senador Tasso Gereissati neste cenário de disputa aí de pré-campanha muda muita coisa, inclusive aqui no estado do Ceará. Porque, como você disse, o Ceará tem 2 presidenciáveis. Agora, o senador Tasso e Ciro Gomes, do PDT. Nem se fala aqui, se cogita nesse momento por enquanto, que Ciro
possa desistir da candidatura dele, dizendo, à presidência da República. Mas, e aí? Quem garante que mais adiante, num cenário que ainda tem tanta coisa para acontecer, essa possibilidade possa ser real? Estou colocando aqui como um fato nada certo, mas que pode acontecer. E isso acontecendo, Luciano, como é que fica, por exemplo, o governador Camilo Santana? A vaga hoje que se coloca claramente para senador, quer dizer, muda esse cenário, porque aí o governador Camilo Santana teria essa vaga como uma coisa já em caminho certo para ele, caso Tasso vá para a presidência, naturalmente. Seja como for, essa pesquisa que também foi divulgada no fim de semana, né, pela Exame, a revista Exame, pelo Instituto Exame Invest, mostra claramente a capacidade que o governador tem, num cenário de disputar a presidência com chances reais. No cenário em que ele é colocado, pela primeira vez, ele é colocado nas opções, ele aparece já com 4% das intenções de voto, segundo essa pesquisa Exame Invest. Isso sem ainda ter sequer se colocado como pré-candidato ao Palácio do Planalto. Não é pouca coisa. O percentual dele, por exemplo, é maior até que o do governador lá do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que no mesmo cenário que o senador é citado, ele aparece com 3%. Por exemplo, o do senador Tasso é igual ao do governador paulista João Dória, que há muito tempo vem em campanha. No cenário em que Dória é citado, a pesquisa, inclusive, nem chegou a incluir também o nome do ministro Sérgio Moro, né, que surge como quarto colocado entre outros cenários da pesquisa. Seja como for, Tasso leva vantagem sobre outros, inclusive os adversários dentro do PSDB, em relação aos critérios de rejeição. Sabe qual é o índice de rejeição do senador Tasso Gereissati, nessa pesquisa aí da Exame Invest? 16%. O do governador paulista João Dória, 29%. Então, só por aí dá para se perceber claramente a possibilidade de crescimento desta, vamos dizer assim, pré-candidatura de Tasso Gereissati à presidência da República. Ele tem razão, Luciano. Tem muita coisa para rolar até lá.